Eu queria convidar você para ir abrindo lá em Mateus 24, verso 19. Esse texto de Mateus 24, ele vai fazer parte de uma série de mensagens que vou começar domingo que vem. E para o Dia das Mães, o Senhor trouxe ao meu coração esse verso 19, mas eu queria orar antes da mensagem, e nessa oração dando um gancho aí na homenagem da Rebeca. Não que eu não vou falar dos outros, né? Foi muito bom, agradeço a todos que mandaram a sua contribuição aí para esse vídeo, mas o choro da Rebeca, quando eu estava montando o vídeo, me fez pensar. Ela chora tendo a mãe, e chora com choro de amor, carinho pela mãe. Eu vejo como um choro que valoriza, não um choro de tristeza. Mas eu queria estar orando nessa noite, porque passamos das 420 mil mortes no nosso país, e nessas 420 mil mortes tem mães que choram e filhos que choram, e mortes que poderiam ter sido evitadas. Às vezes a gente fala que fica arrumando desculpa porque morreu. Não, mas existem mortes que sim, podem ser evitadas. E eu vejo que muitas destas poderiam ter sido evitadas. E eu queria orar antes da mensagem, pedindo a Deus consolo e conforto, num dia em que nos alegramos muito por comemorar o Dia das Mães com as nossas mães, ou mesmo à distância, como é o meu caso, poder ligar, fazer uma videochamada, poder ver, conversar, mas muitas mães e muitos filhos hoje não tiveram com que se alegrar, choraram. E a palavra de Deus nos diz também que a gente precisa chorar com aqueles que choram. Por isso eu quero convidar você que está em casa, se a sua mãe está aí perto, você está perto dela, fica pertinho aí, senta do lado aí no sofá e ora junto com ela. Diga para ela o quanto é importante. Eu sei que você já falou isso, fala sempre isso, mas fala de novo. Fala que ama, não deixa para falar depois, fala agora. Gruda aí no pescocinho dela aí e ora junto. Beija, diz que ela é importante. Se a sua mãe não está perto, manda uma mensagem para ela. Se você está usando o celular para ver o culto, manda depois. Mas manda uma mensagem para ela, diz para ela quanto que você ama. E eu queria convidar você então a orar. Chega aí perto da mãe. Como dizia uma ovelha pernambucana, dá um cheiro nela. E quero convidar você então a orar. Pai, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer por esse dia especial. Não somente por ser Dia das Mães, mas especial porque é um dia que o Senhor nos fez. Um dia que o Senhor nos preparou para podermos adorar ao Senhor, passar com a família. Mas também, Senhor, é um dia em que muitas famílias não puderam se alegrar, não puderam festejar, estão de luto. Luto porque morreu um filho ou filha. Luto porque não vão poder abraçar a mãe. Porque, Senhor, se foram por causa dessa pandemia. Mortes que poderiam ser evitadas. Mas mortes que chegaram a casas nessa semana, nesse mês, durante esse mais de um ano, que carregam com elas, ó Deus, o luto, a tristeza,
E por mais que viemos a expressar, a falar, não conseguimos levar essas pessoas o consolo devido. Por isso pedimos ao Senhor, Pai, se alguém que está assistindo a esse culto, essa live, ou vai assistir depois, não sei o tempo, eu peço ao Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo visite caso essa pessoa perdeu um ente querido. Antes, ó Pai, nós perguntávamos se alguém conhecia alguém que havia morrido de Covid ou pego Covid. Hoje a gente pergunta quantos da família ou do nosso ciclo de amizade que pegou Covid. Está muito próximo de nós. Por isso eu peço ao Senhor misericórdia. Peço ao Senhor que o Senhor visite essas famílias enlutadas, entristecidas. E que a alegria do Senhor seja a força dessas famílias para continuar a caminhar e crendo que o Senhor não as abandonou. Peço ao Senhor que fale conosco nessa noite através da Tua palavra. É assim que eu oro, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria falar com você nessa noite sobre maternidade, essa figura do amor de Deus. Não tem como não olhar a maternidade e não pensar nesse amor do eterno sobre a nossa vida. Mateus 24, verso 19 diz: como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Maternidade nos tempos atuais tem sido um fator a se considerar para muitas jovens, muitas moças e alguns rapazes também, só que aí é paternidade. Sobre paternidade a gente fala em agosto. Mas para jovens, que muitas delas, e eu tenho ouvido isso, de muitas jovens que não querem ter filhos. Pensam em casar, pensam em ter um marido, mas não pensam em ter filhos. Conheço até casais já de anos de casados que não querem ter filhos. E quando a gente conversa sobre o porquê, é considerável o pensamento dessas pessoas. E parece que o texto que acabei de ler tem um pouco a ver com esses comentários dessas jovens. Entenda que eu não estou fazendo nem defesa da maternidade, nem contra, pelo contrário. Cada um tem a sua. Alô? De novo, né, irmãos? Semana passada, mesma coisa. Você vai ter que ver as pilhas. Bom, deixa eu ver onde eu parei. Mas a maternidade, eu vejo como uma bênção de Deus, e a gente vai ver isso hoje. Como eu falei, semana que vem a gente vai começar uma série de mensagens nesse texto de Mateus 24 e Mateus 25, como tema fim. E Jesus está aí falando sobre o que vai acontecer no fim, o que vai nos espera até a sua volta, e parece que ele dá uma pausa e fala aí sobre as grávidas, sobre as que estão amamentando, que vai haver um tempo difícil para essas mulheres quando esse fim chegar. Mas eu percebo que Jesus cita aí as mulheres, cita as mães e as que estão amamentando e as que estão grávidas, no sentido de compaixão
por aquilo que vai acontecer. Lembrando que Jesus, nesse Mateus 24, e eu convido você a não perder o culto da semana que vem, mas Jesus ele está falando em duas etapas sobre o fim aqui. O primeiro, ele está falando sobre o que vai acontecer com Jerusalém, ou já aconteceu, né? Para nós já aconteceu, aqui em Mateus 24 irá acontecer, quando Roma invadir Jerusalém. Porém, também vai falar do que vai acontecer antes da sua volta. Aqui, também falando sobre o que vai acontecer em Jerusalém. O historiador chamado Flávio Joséfo, ele escrevendo sobre o que aconteceu em Jerusalém, com a invasão de Roma, ele conta que aqueles que sobreviveram à invasão, aqueles que continuaram vivos, passaram por grande fome, uma fome terrível, devido ao trágico acontecimento em Roma, em Jerusalém. E ele diz que as mães sofreram muito, por dois motivos. As mães que mantiveram-se vivas e seus filhos vivos sofreram, pois não tinham alimento para dar para os filhos. E aquelas que, não aguentando o sofrimento, acabaram permitindo que os filhos morressem, ou mataram os filhos. E ele conta, durante a sua história, né, o Flávio Joséfo escrevendo a história, que algumas mães chegaram a se alimentar da carne dos filhos mortos. Tamanha fome e tamanha desgraça que chegou em Jerusalém. As outras que não fizeram isso, morreram junto com seus filhos por inanição. Morreram por falta de alimento, por falta de água. E foi uma tragédia horrível para Jerusalém. Por isso Jesus diz aí no verso 19, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que amamentam. Também, durante a invasão, houve um outro sofrimento, porque essas mães não conseguiam correr como aqueles que estavam só. E viram seus filhos serem mortos pelos soldados, foram mortas pelos soldados. Então, não foi um tempo fácil. Por isso Jesus escreve isso aqui, como um alerta, como uma compaixão por aquele dia que iria acontecer. E o que esse texto traz para os nossos dias, principalmente para os jovens, para as mulheres e para as famílias? As moças solteiras, como eu disse, que desejam casar, ou até as que já são casadas, que olham e dizem, eu não quero ter filhos. E quando a gente senta e conversa por quê, quase 100% das respostas são devido à maldade, à falta de justiça que tem surgido em nossa sociedade. Olhando a desgraça que tem sido a sociedade nos últimos tempos, guerras, fome, enfim, a dor que vai aumentando, e esses jovens estão muito antenados com o que está acontecendo. E normalmente a gente ouve falas como, eu não quero colocar mais um ser humano nesse mundo para sofrer. A gente olha aí falta de comida, tanta doença, olha a pandemia que a gente está vivendo. E esse pensamento não dá, você não pode condenar. Você não pode dizer, você está errado. Até porque, irmãos e irmãs, a gente não pode sentar num trono de Deus e julgar as pessoas. Talvez essa ideia
já seja cumprimento de profecias que a palavra de Deus nos traz, às vezes a gente passa assim meio desapercebido por elas. Como, por exemplo, Lucas 23, 29, que diz: pois chegará a hora em que vocês dirão, felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Talvez a gente comece a ouvir e a perceber isso, que a gente pode começar a pensar, será que nessas profecias, ou como Eclesiastes 4:3 que diz, no entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Realmente a gente vive tempos difíceis, uma sociedade difícil, e parece que não tem mais esperança para as nossas vidas. Parece. Mas eu destaco o verso 24, ou melhor, Mateus 24, verso 12 e 13, que vai ser a base de toda a série que vai começar semana que vem, que diz, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O amor realmente tem esfriado, a maldade tem sido grande, as preocupações com o bem-estar têm sido enormes, mas eu percebo, irmãos, que ainda temos uma esperança. Tanto é que Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E por isso eu queria dizer para você, talvez, que acha que não tem mais esperança, tem sim. E quando eu olho a maternidade, uma criança, uma vida sendo gerada, eu começo a perceber a demonstração do amor de Deus para as nossas vidas, quando eu vejo uma criança sendo gerada. Quando eu apresento um bebê, quando os pais chegam e pedem para apresentar um bebê, e eu olho aquela criaturinha pequena, que não tem noção nenhuma de mundo ainda, e o que me passa, que chega ao meu coração olhando aquela criança é que Deus continua nos amando. É a demonstração do amor de Deus. 1 Coríntios 13 diz, portanto agora permanecem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Olhar para essa criança recém-nascida é essa demonstração desse amor de Jesus. Ver o dom da vida da mulher para gestar é ver esse amor de Deus de forma palpável, de forma visível, materializada ali na barriga. A gente só vê a barriga. Olhar para essa mãe cuidando do filho, amamentando o filho, ali guardando nos seus braços. É a fotografia do amor de Deus pela humanidade. Uma mãe que vira uma leoa se os seus filhos forem atacados. Você já deve ter ouvido muito isso de muitas mulheres. Falam, olha, faz qualquer coisa comigo, com meu marido, mas não encosta no meu filho. A mãe virou uma leoa. E Mateus 24, 19 traz essa reflexão sobre nós como humanos. Porque muitas vezes a gente só olha a maldade, só olha a desgraça à direita, mas esquece o amor de Deus, que é o centro da nossa vida, que é o cuidado dele sobre nossa vida. A gente começa a elaborar estratégias de vida, mas esquecemos que a nossa vida pertence ao Senhor.
E que é o amor dele que cuida de nós, que cuida dos nossos filhos. É ele, como li o Salmo 27 ou 37 no início, é nele que temos essa garantia de que o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho. Os dias passam e cada vez mais estamos longe do berço e mais perto do túmulo. E é justamente crer e ter fé em Jesus que vai garantir que os nossos filhos sejam abençoados. Acredito que quando eu olho essas questões da mãe, da mulher, quando diz, né, que não quer mais ter um filho ou não quer ter filho, são escolhas. Mas eu fico pensando se Deus continua cuidando de nós e permitindo o nascimento, porque se Ele falar, não quero mais que nasça a gente, não vai nascer. E se Ele nos ama, nós precisamos aprender a amar também. Recentemente aconselhei uma moça em que ela estava conversando com uma outra pessoa e ela estava preocupadíssima, porque essa pessoa disse que não acreditava mais em Deus e ela não sabia o que fazer e ela disse que esperava um Deus que fizesse mais o bem, porque tem muita maldade. E eu disse para ela o seguinte, que o problema não é Deus. Porque se Deus pode acabar com a maldade, você que está aqui no prédio. Porque você em casa eu não estou ouvindo você falar. Deus pode acabar com a maldade. E aí você pensa, então por que não acaba, né? Né, André? Por que Deus não acaba logo com a maldade se Ele pode? Então vamos refletir um pouco, quando a gente pensa em maldade, o que é a maldade? O que é esse tempo difícil que Jesus está dizendo que nós vamos viver? Aonde está essa maldade? Está em Deus? Ou está em nós como seres humanos? Quantos de nós já não pensou algo maldoso? Ou já até fez? Quantos de nós que já não pensou em fazer algo maldoso, de mal para alguém? Quantos de nós? Quantos filhos hoje que já não ofenderam, desobedeceram às suas mães? Nós somos maus, ou não? Então, se eu sou mau e eu quero que Deus acabe com o mal, Ele precisa acabar comigo. Porque o problema do mal está comigo. Nós vamos ver muito isso a partir do domingo que vem. Se o mal está comigo e ele tem que acabar comigo, então ele tinha que acabar com a humanidade. E por que ele não acaba com a humanidade? Porque ele espera que você e eu nos arrependamos dos nossos males causados e permitamos que Jesus Cristo transforme, modifique, mude o nosso coração. Para que aí sim o mal seja aniquilado. E o mal é aniquilado através do amor de Deus sobre nós. Sobre as nossas vidas, mudando o nosso caráter, mudando o nosso jeito de ser. Aprendendo a olhar para o próximo com um coração mais amável. Porque quando nós fazemos isso, a gente acaba com o mal. E não nos tornamos malvados. É fácil culpar a Deus pelo mal que eu causo. Enquanto a misericórdia dele me mantém vivo sendo mal. Esperando que eu me arrependa desse mal. E faça o bem. Esse amor de Deus na maternidade já começa a ser exemplificado justamente nesse mal, pois difícil, com raríssimas exceções. Porque toda regra tem exceções.
Mas com raríssimas exceções, uma mãe que sofre o mal de um filho dificilmente deseja o mal para o filho. E se esse filho se arrepender do mal que fez e procurar a mãe está lá de braço aberto, como se nada tivesse acontecido. Pronta para receber. Porque essa mãe, ela está disposta a se entregar pelo filho. Voltando lá aos relatos de Flávio Josefo, historiador, quando ele diz de Jerusalém que passou por um tempo de escassez de comida, teve uma grande fome, e mães que morreram por inanição, e mães que preferiram dar de comer para os filhos, para que os filhos não morressem, que se entregaram pelos filhos. Queridos, a maternidade é o maior exemplo desse amor de Deus pela humanidade. Porque ele não pensou nele mesmo e morreu na cruz por nós. Se entregou por nós. Nos dando a esperança da eternidade. Queridos, a nossa esperança não é aqui. Aqui é o hall de entrada para o céu, ou para o inferno, dependendo do jeito que você leva a vida. Espero que seja o hall de entrada para a eternidade. E olhar para uma mãe que se entrega pelo filho, é olhar aquilo que Deus fez, entregando o seu filho por nós. Olhar uma mãe, e quantas mães estão vivendo e acontecendo isso nesse tempo pandêmico, tempo que estão desempregadas, sem comida. Que pegam o pouquinho que tem e dão para os filhos, e às vezes ficam com fome. Se entregando pelo filho. Não tem como olhar a maternidade e não ver a figura do amor de Deus na vida desta mulher que se entrega pelo filho. Que não olha com olhos ruins para o filho. O filho pode ser o pior mau caráter do mundo, mas ela continua amando o filho. Porque ela tem esperança que esse filho vai mudar. O autor John Maxwell, que escreve livros sobre liderança cristã, ele vai falar que a maior liderança, ou que melhor uma liderança pode fazer é influência, ou influenciar. Eu vejo como que as mães têm esse poder de liderança em influenciar os seus filhos. E colocar no coração dos seus filhos o desejo pela vida. Como que essas mães influenciam os seus filhos com seu amor. Em 2 Timóteo 2,15, o apóstolo Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, que teve a influência da sua mãe e da sua avó, diz: procura apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem com que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Ele manejava a Bíblia com maestria porque aprendeu com a mãe dele, aprendeu com a avó. Mães, às vezes eu vejo que, como pai também, mas hoje é seu dia, às vezes a gente tem tantas preocupações com os nossos filhos, e preocupações sinceras, preocupações que são necessárias, preocupações com a escola, preocupações com cursos que precisa fazer, com a faculdade, com o casamento e várias outras preocupações que são importantes, necessárias e muitas vezes urgentes. Mas existe, mãe, uma preocupação que não pode sair da sua agenda. Tem algo sobre os seus filhos que precisa estar
na primeira linha da sua agenda diária, do seu dia, lá no caderninho que você usa, tem que estar lá na primeira linha, que é orar pelos seus filhos e ensinar a palavra de Deus para eles. Lógico, essa responsabilidade é nossa também, pais. Vai guardando o seu aí que agosto chega. Porque isso é transferível. Porque você, mãe, recebe, você pode dar. Porque se tem algo que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, é como viver nesse mundo. E a gente ensina isso através da palavra de Deus. Filhos, escutem isso. Eu sou filho também. Aprendam a palavra de Deus. Os ensinos intelectuais que recebemos no ensino médio, no ensino fundamental, na faculdade, na pós, no mestrado, PhD, não sei quem está nos assistindo, são fundamentais para a nossa sobrevivência no mundo em que estamos. Mas se você quer viver de verdade, estude a palavra de Deus, leia todo dia. Porque é na palavra de Deus que nós temos condições e capacidade de encarar esse mundo, de sobreviver nesse mundo. Juntando isso ao intelecto que temos nas cadeiras da universidade, das escolas, mas é a palavra de Deus que me orienta. A palavra de Deus não está aí no slide, mas ela nos diz o seguinte: ame ou honre seus pais para que seus dias se prolonguem. É através da palavra de Deus que eu aprendo a honrar os meus pais. Eu louvo a Deus que tanto eu quanto o meu irmão, o Bruno, nunca demos trabalho para os nossos pais. E a gente foi se converter já velho. Não foi de berço. E a gente hoje vê a resposta de Deus para isso. Não somos ricos financeiramente, mas somos ricos daquilo que Deus tem para nós. E alguns filhos que desrespeitam os pais e ouvem isso, falam: eu desrespeitei, estou vivo ainda. Você que pensa. Porque o texto não está falando somente de uma morte física. Honre pai e mãe para que seus dias se prolonguem. Mas seus dias podem estar continuados, mas sem alegria, com vazio extremo no coração, assim como o filho pródigo de Lucas 15, que não honrou o pai dele e foi viver a vida do jeito que quis. Resultado, perdeu tudo e foi comer comida de porco escondido. Ele não estava vivo. Ele estava morto. Mas saiba que quando a gente ama e honra os pais, a gente recebe deles um amor incondicional, assim como o amor incondicional de Deus. A gente consegue sentir na pele essas bênçãos multiplicadas que a Bíblia nos garante. Como o texto que li e repito no início do culto. O amor de mãe é tão incondicional que ela é capaz de entregar os 2 rins para que você, filho, possa viver. Eu queria ler um texto e queria que você acompanhasse. Ele tem 11 versículos, mas eu preciso ler para que você entenda a história. Você já deve ter ouvido. 1 Reis, capítulo 3, verso 16 a 27. Certo dia, 2 mulheres compareceram diante do rei. Uma delas disse: Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também teve um filho.
Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite, pegou o filho, e a tua serva dormia, e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando eu olhei bem para ele de manhã, vi que não era meu filho. A outra mulher disse, não, o que está vivo que é o meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia, não, o morto é seu, o vivo é meu. Mas elas discutiam diante do rei. O rei disse, essa afirma, meu filho está vivo, a outra afirma que está morto. Enquanto ela diz, não, meu filho está vivo, então o rei ordenou, tragam-me uma espada. E trouxeram. Ele então ordenou, cortem a criança viva ao meio e deem a metade a uma e a metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida de compaixão materna, clamou, por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não o mate. A outra, porém, disse, não será nem minha nem sua, cortem-na no meio. Então o rei disse, não matem a criança, deem a primeira mulher, porque ela é a mãe. Salomão, como dizemos hoje, com um pepino na mão, um abacaxi na outra. Como dizer se o filho é ou não é, de quem, não quem, porque ele não estava lá, ele não sabe de quem é a criança. E Deus lhe dá a sabedoria, como você viu no texto. Vamos dar metade para cada uma, né? Aí para a reclamação. E uma delas abre mão do filho. E ele percebe, só uma mãe, de verdade, abre mão de um filho para vê-lo vivo. Só uma mãe de verdade abre mão de muita coisa para ver o filho bem. Isso é amor incondicional de Deus, que não põe condições para ver o outro bem. Assim como foi o amor incondicional de Jesus Cristo. Filhos, vocês não sabem o quanto a mãe de vocês já abriu mão de muita coisa, para que vocês tivessem ou tenham o que vocês têm hoje. Quantas horas sem dormir direito. Quanta roupa bonita e sapato bonito que ela queria poder comprar e não comprava para comprar fralda para você. Comprar roupa para você que não para de crescer. Quanta mãe sozinha que está aí nos assistindo hoje. Que é pai e mãe ao mesmo tempo, né? Pai mãe ou mãe pai, não sei. Que luta para ver o filho bem, ou os filhos. E às vezes você nem reconhece isso. Mas ela continua, porque ela ama você assim de forma que não dá para compreender, só entendendo o amor de Deus. Por isso, quando você achar que a sua mãe é chata, e quem não tem uma mãe que é chata, e quanto mais chata for a sua mãe, mais diga a Deus obrigado pela mãe que tenho. Porque nessa chatice ela te ama. Nessa chatice que às vezes nós achamos, é a forma dela expressar o amor. Porque ela quer ver você bem. Quer ver você um grande homem. Aqui na igreja hoje, no prédio, a maioria não, todos são homens. Quer ver você um grande homem. Você que nos assiste, a sua mãe quer ver você uma grande mulher. E nós achamos que os nossos pais são chatos. Pelo motivo de não entendermos que eles já tiveram, ou nós que somos pais, já tivemos experiências que vocês ainda não tiveram. E queremos, talvez de forma errada, mas queremos,
que vocês não passem por essas experiências que foram traumáticas, talvez para nós. Achamos os pais chatos pelo simples motivo, como sempre penso, eu sou muito adiantado para os meus pais, mas sou atrasado para os meus filhos. E aí entra sempre aquela crise das gerações. Mas esse amor incondicional da mãe, que prefere sentir a dor do que o filho sentir dor, é esse amor comparado de Deus por você. Então, queridos, a maternidade para mim é o maior exemplo do amor de Deus por nós. Olhar a criança pequena, olhar a gravidez, olhar uma mãe amamentando e ver que Deus nos ama. Ouvir o choro de uma criança é ouvir Deus dizendo: eu continuo amando vocês. Dias de incerteza, de insegurança, de sofrimento, com certeza vamos ter. Mas temos esse amor de Deus sobre as nossas vidas, assim como o amor da mãe, que tira do seu prato para dar para o filho. Por isso, mães, eduquem os seus filhos no caminho do Senhor. Por isso, mães, coloquem na pauta do seu diário, da sua agenda, do primeiro segundo do acordar, oração pelos meus filhos. Ore pelos filhos. Ensine constantemente, não só lendo, mas vivendo a palavra de Deus, para que seus filhos sejam abençoados por esse Deus. Convido você a orar. Convido você a buscar a presença de Deus. Filhos, orem pelas suas mães hoje. Filhos, obedeçam às suas mães. Honrem-as. Mães, parabéns pelo seu dia. Pai, eu agradeço ao Senhor por esse dia. Eu agradeço, Senhor, pelo dom da vida. Pelo bebezinho que nasce. Quantos bebês estão nascendo nesse mundo, nesse momento? Prova do teu amor, prova, Senhor, que o Senhor não nos abandonou. Ó Deus, coloque no nosso coração a cada noite, cada manhã e cada tarde, essa esperança que é o Senhor sobre as nossas vidas. Abençoe cada mãe que nos assistiu hoje, cada filho. E que possamos sempre, ó Deus, lembrar que o Senhor nos ama. É assim que eu oro e agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém.